E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo. Quem é melhor que o Palmeiras hoje do Sul-Americano? Não tem. Fala um time só, Boca, River, Corinthians. Não tem. É o único com 100% de aproveitamento. Desculpa, cara. Você acha que o Palmeiras é imbatível hoje do que você tá vendo? Não. Um minuto pra você. Não, imbatível Não não. é quase imbatível. É um time chato de jogar, é um time que é duro de se enfrentar, porque é um time que não dá a bola pro adversário, né? Fica com a bola o tempo todo, recupera essa bola rápido, tem uma intensidade, fisicamente está voando, e é muito difícil hoje jogar contra o Palmeiras. O jogo contra o São Paulo foi duro, mas o Palmeiras insistiu até o último minuto para conseguir a vitória e a liderança da competição. Avante palestra, todos bem-vindos, família Palmeiras. A mais um vídeo do canal, estou trazendo o corte legal do Verdão para vocês, os comentaristas aí falando do Palmeiras, o Neto aí se rendendo ao Verdão, o PVC analisando aí o Palmeiras, a possibilidade do Palmeiras, inclusive, ter reforços aí na Libertadores no decorrer da temporada, beleza? Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Palmeiras, a gente não tem nem notícia do Palmeiras. A gente fala, vamos falar do Palmeiras, fala o quê? O departamento Qual é a tá notícia? vazio. O departamento tá vazio. Tem mais ponto do que todos os outros três do grupo. Todo mundo. Não tem uma notícia ruim aí pra gente dar? O Massa normalmente ele consulta o jardineiro pra saber quem vai jogar. O jardineiro tá vendo que adubo que ele tá pondo. Não, então eu cuidei aqui. O Massa está olhando as datas da Copa do Mundo de clubes, meus amigos. Pra ver quando que ele vai viajar. Cara, que saudade que eu tenho do Alborguete, né, bicho? Você lembra? Ele dá uma paulada na cabeça. Essa. Vamos ouvir, pelo menos vamos ouvir o Bruno Fux. Vai gritar campeão pra ele? Vamos gritar. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno uma Fux, data. vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando, tá realmente, o clima tá péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Fui muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. Campeão! Campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. A bola saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que... Não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do Palmeiras. De vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa aí. Vai, Massa. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, né? Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? Do time? Vai fazer uma diferença, realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício, Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício, Veiga, o Vitor Roque. O Vitor Roque e o Fidik. Não para com isso, para ele me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu sabia. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos ser, né? Vai. Colinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, ó, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, como vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, não sabe nada, ele tá antecipando o time. Não, eu tô indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo,
devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastado. Como ele fez pro Facundo, tava jogando tantas e parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada desse jogo que ele jogou 60, ele deve começar de novo jogando. Com o Vitor Roque, com o Maurício e Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan ou Piquerez. Imagino que vá o Vanderlan, porque o Piquerez também está com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje, para a gente ficar ligado, talvez hoje no final da tarde tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente no nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nossa Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem Renovação de Abel pintou? Ferreira. Eita. Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, tá com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Não volta mais. Sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que é poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta e pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva é assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido, claro, não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, cara que tá afim, ele pode ser chamado aí por não sei se dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Então acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, agora, lembrando que ter contrato assinado não resolve nada, né? Não, mas aí tem multa. Exato. Só trazer informação passo a passo como está caminhando. Tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do nosso palestra. A informação que eu estou trazendo aqui tem um dos auxiliares que está ali. Puxa, saudade da família, a família não veio. E tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí que eu não sei qual é, tentei descobrir, não sei qual é, uma renovação automática para 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez o grito, né? Se ele renovar. Então, vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. É campeão! É campeão! Né? Diante Deu certo pro Corinthians. Depois, uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém tá machucado. Não.
Abel renova até O grito 2027. está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das três competições ao longo dos ele será olhar. direcionado. 4, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Esse ano tem mundial. Tem o Mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Né? Não, não é. Não é. Nós estamos felizes por assim, você. Eu já estive aí. Você acha que o Palmeiras é imbatível hoje do que você tá vendo? Não. Um minuto pra você. Não, imbatível Não não. é quase imbatível. É um time chato de jogar, é um time que é duro de se enfrentar, porque é um time que não dá a bola para o adversário, né? Fica com a bola o tempo todo, recupera essa bola rápido, tem uma intensidade, fisicamente está voando, e é muito difícil hoje jogar contra o Palmeiras. O jogo contra o São Paulo foi duro, mas o Palmeiras insistiu até o último minuto para conseguir a vitória e a liderança da competição. Olha que o Estevam foi embora, o Palmeiras vai perder muito, né? Souza e Nicola, 30 segundos cada um. Muito, porque é um jogador que dificilmente você vai achar uma peça de reposição para ele. Igual ele hoje, mas o futebol brasileiro esquece. Mas tem um treinador que vai achar uma alternativa, claro, que não vai ser igual. É um jogador que faz a diferença, um jogador que tem um drible, um jogador que mudou... Ele abre o Paulinho do lado esquerdo, bota o Felipe Anderson tá jogando o por ali. Felipe Anderson, o Facundo, Veiga tem o e Vitor Roque, Veiga, Maurício. Maurício. Ele vai achar um... Ele acha, mas se botar esse tudinho que você falou aí, batendo no liquidificador, não dá a perna esquerda do Estevão. Porque a perna esquerda do Estevão que é boa. É assim, pra mim o Palmeiras tem o melhor elenco desde que o Abel chegou. Esse atual elenco é inclusive melhor que o do Flamengo. Embora o Flamengo tenha jogadores mais decisivos, como o Gerson, como o Arrascaeta e como o Pedro. Mas o elenco do Palmeiras, pra mim, hoje é o melhor do Brasil. Quem ganha o campeonato? O brasileiro de regularidade, o Palmeiras. Palmeiras, pra mim. Pra mim, ganha o Flamengo. Pra você, Nicola? Palmeiras. Quem ganha a Copa do Brasil? Palmeiras, pra mim. Flamengo. Pra mim, Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai investir na Libertadores. A Copa Quem do ganha Brasil o brasileiro? deve ser o Flamengo. Quem ganha a Libertadores? Palmeiras. Aí o Palmeiras. Aí eu acho que Cara, o Palmeiras ele é candidato em tudo, de um jeito incrível, cara. Quem é melhor que o Palmeiras hoje do Sul-Americano? Não tem. Fala um time só, Boca, River, Corinthians. Não tem. É o único com 100% de aproveitamento. Desculpa, cara. E o empresário do Abel tá vindo ao Brasil hoje, deve se reunir nos próximos dias com a Leila para discutir a renovação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. Com isso, até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes. Mas pode ser o momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco, Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando, começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Tô falando o que é real mesmo. Então, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual, teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou dar conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton, o Lomba não está nesse caso. Aliás, Sim. tem a história do Lomba poder ir pro Fluminense ou não vai pro Fluminense, enfim. Giai, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da Sim. ausência do Murilo e do Mikael. Ué. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martins e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem a Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo Então que você nem tem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha ele numa descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por que eu tô falando assim? São 17. Embora a aqui que gente nós fale estamos muito pouco dele, né? A Eu não gente, eu coloquei o digo Veiga. no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que Então- certamente está nesse rodízio.
Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno? Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei... O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M e Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas opções a Mikael, gente está falando aqui desse Palmeiras, hein? Considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados. Assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas é talvez a maior janela, ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras gastou 436 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. O time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão. Vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta, mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem. Sim. Mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Este novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular. Por isso ele vai perder para o Bahia. Por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time. Mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras. Gastou muito, mas gastou também porque pode, né? Claro. PVC, porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. Justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi a partir de agora do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão. Mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá, pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internazionale e o segundo jogo 3-4 contra a Internazionale, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. Ô, Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Mas são 5 vezes nos últimos 7 anos. Só não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? 25. Sim, então 25. são 5 dos últimos 7. E o Palmeiras se acostumou, e obviamente é bom pela vantagem, pela questão o Palmeiras olha muito mais
o lado esportivo e, obviamente, os recordes ficam aí para o torcedor, né? Para a gente aqui discutir, mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, ó, e internamente no Palmeiras, dizer assim, ó, tem um rival nosso na cola, que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. É isso aí, torcida. Vocês viram os comentários falando do Palmeiras, né? O PVC falando do Verdão aí, que o Palmeiras pode poupar e fazer, né, aquele famoso rodízio. Nossa, eu tô muito orgulhoso desse time, torcida, porque você viu aí os caras falando, né? Sai o Estevão, tem Veiga, tem Maurício, no banco tem Mike, tem Marcos Rocha. Puta que pariu. Tem Aníbal Moreno de volante, Lucas Evangelista. A zaga do Palmeiras, Mikael aí que tá voltando de lesão, né? O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, mano. Eu acho que a gente só não tem muita fé ainda no Vanderlan, né? Lateral esquerdo Vanderlan ainda precisa ter confiança, precisa ganhar confiança, precisa jogar bem. No lugar do Joaquim Piqueires. Porque Joaquim Piqueires afastar, lesionar, sei lá, convocação, a gente vai ficar com frio na barriga, concorda comigo? Mas o outro setor a gente está bem acompanhado, você é louco, mano. O Veiga no banco, a gente nem tá sentindo falta do Veiga por conta que o time tá bem. O time tá encaixado, né? Então o Palmeiras... Puta que pariu, nossa, é um orgulho de falar desse time aí mesmo, torcida. De verdade, tá? É um baita time, um elenco qualificado, quase 500 milhões em contratações aí, né? Leila Pereira mandou muito bem nessa. Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão, Paulinho, Vitor Roque. O Verdão tá insano. Beleza, rapaziada? Então, vou ficando por aqui. Deixa seu like aí, palmeirense. Se inscreva no canal. Esse canal aqui é de palmeirense pra palmeirense. Tamo junto. Avante palestra aí. Avante Palmeiras.